Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer a Carol, a Priscila, ao Sadi por esse convite. Eu queria, antes, né, para começar, já que para a gente poder ter um tempo maior para o debate. Ai, tá muito alto? Não, tá, porque tem uma voz um pouco alta, então tem que controlar um pouquinho para não ensurdecer você. Bom, como a gente viu o filme, eu já vou direto ao ponto, para contextualizar um pouco melhor, né, o julgamento de Nuremberg, que teve o início em novembro de 1945, em razão, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, tendo em vista as barbáries que foram cometidas contra os judeus, que vocês já viram bem ali no filme, que eu não vou ter que repetir isso aqui para vocês. Então, terminada a guerra, com a vitória dos aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, o que nós vamos fazer agora com os presos de guerra, o que nós vamos fazer a respeito dos campos de concentração, dos campos de extermínio, e criou-se então o Tribunal de Nuremberg. A princípio, nós podemos achar que o Tribunal de Nuremberg, né, como se diz o Tribunal Internacional, pode ser que possamos usar essa denominação posteriormente, né, que com outros crimes internacionais, como foi o caso de Ruanda, enfim, que nós não vamos entrar agora nesse mérito. Mas, inicialmente, a gente pode entender o Tribunal de Nuremberg como um tribunal de guerra. Primeiro, porque o Tribunal de Nuremberg foi criado especificamente para julgar os crimes dos vencidos, que no caso foram os alemães, né? E, em segundo lugar, porque se fosse para se julgar os crimes internacionais ou crimes de guerra que foram criados, essa denominação que foi criada a partir do Tribunal de Nuremberg, né, os crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, os Estados Unidos também deveriam ter sentado no banco dos réus, né, principalmente pelo que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, que ficou bem claro no filme com a citação do Goering, né, que eles na verdade podiam matá-lo, mas não poderiam julgá-lo. Então, partindo disso, então, eu pelo menos não vejo dessa forma como um tribunal internacional para se julgar a partir de princípios de justiça, até porque a questão supra-legal, né, não havia uma combinação legal prevista em qualquer um dos ordenamentos internos de todos os países a respeito de que crimes seriam esses. Até o que a gente percebe qual é o princípio fundamental do direito penal hoje. O que embasa o direito penal? Alguém sabe dizer? Oi? O princípio da legalidade. A lei tem que ser anterior ao crime. Não há crime sem combinação legal que determine. No crime, ensine lege, né? O que foi diferente no Tribunal de Nuremberg. Os crimes foram posteriores ao julgamento. Eles foram julgados sem haver combinação, não havia previsão legal nenhuma. Então, o que foi a partir dali que se criou o crime do genocídio. Crimes contra a humanidade, a partir desse julgamento. Então, claro que o Tribunal de Nuremberg foi um marco histórico. Não existia antes essa determinação, esse erro, não havia essa tipificação do crime contra a humanidade. Foi uma inovação, mas a finalidade do julgamento, eu entendo que não foi por justiça, mas para se julgar os vencidos, derrotados dos alemães, porque tanto os Estados Unidos, que nós podemos trazer até para hoje, com os campos de concentração de Guantánamo, não aprenderam com o julgamento que eles mesmos criaram. Então, a partir desse ponto de vista, só que às vezes a gente tem esse romantismo em torno do tribunal, que muito bonito, algo tinha que ser feito, né? Mas esse ódio racial que os alemães criaram contra os judeus, né, principalmente pela intervenção na economia, nada que justifique isso que eles fizeram, né, o antissemitismo, enfim, principalmente porque a classe média alemã ascendeu muito após o extermínio dos judeus, né, porque os judeus ocupavam os maiores cargos, enfim, a economia, mas isso não é a questão, né, mas para ser objetivo, eu não vou perquirir culpa de alemão ou judeu, mas objetivamente que a criação dos campos de concentração e extermínio em massa de judeus. Então, partindo disso, o porquê que... Então, nós vamos falar dos campos de concentração agora. Tirando a conotação política, enfim, do Tribunal de Nuremberg,
foi, logo no final tinha uma cena do Goering falando com o general, o Tex, né, que era o soldado que guardava, no caso, a sala dele, que no fim acabou amigo dele, seduzido, né, até pra gente é interessante como o que eles chamam de chavões vazios, né, aquela sedução que você pode pensar o que você quiser a partir daquela ideologia paranoica do nazismo. Então, ele fala assim, que o problema foram o extermínio em massa, né? Que isso que manchou, no caso, a Alemanha, o poderio militar da Alemanha, por causa do extermínio em massa. Então, pensamos, por que, então, o que diferencia o Holocausto dos outros crimes de guerra? Por que ele nos intriga tanto? Quem hoje entrar... Tudo bem, escravidão, um povo matar outro para conquistar um território, isso tudo, ao longo de toda a história, nós vemos em diversos episódios, né? Como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, aconteceram, mas há uma característica que diferencia o campo de concentração dos outros crimes de guerra. E isso é uma coisa, é algo que a Hannah Arendt trabalha muito bem, que eu sempre recomendo, se vocês tiverem oportunidade. Esse livro aqui é um livro que existem vários textos sobre a questão do campo de concentração, sobre o Holocausto, e um especial que me chamou a atenção para isso é a questão da ausência de um caráter utilitário dos campos de concentração. Por quê? Quando há escravidão, por exemplo, um povo conquista um território, ele escraviza o povo vencido. Há um caráter utilitário nisso. É matar para ampliar, enfim, para ampliar o império, enfim, então tudo isso é um caráter utilitário. Há uma necessidade. Só que para o povo alemão, não. Por que exterminar em massa? O povo judeu era a maior mão de obra na Alemanha. Eles tiveram prejuízos até incalculáveis em função desse extermínio. Claro que eles lucraram ali, vocês viram, os dentes de ouro, os anéis, enfim. Mas, mesmo assim, não era compensatório para a Alemanha matar todos os judeus. Era como se aquilo fosse mais importante do que vencer a guerra. Então, é por isso que aquilo que nos intriga, não, é o que a Hannah Arendt vai dizer, não havia utilidade nenhuma. E para nós entendermos essa lógica do campo de concentração, é o que ela diz, nós temos que sair do nosso senso comum e entrar numa ideologia inflexível do sistema paranoico, que no caso foi o nazismo, que aí vai fazer sentido até demais para nós. Eles tinham que ser exterminados, porque a propaganda própria dos alemães, o povo judeu é prejudicial para a Alemanha, aquela obediência natural dos alemães que eles já, desde o início, desde o berço, já aprendiam, né, a obedecer, e que os judeus eram inimigos, enfim. Tudo isso já foi digamos, pressuposto para se criar essa ideologia, né, paranoica, enfim, maléfica, que foi o nazismo. Então, os campos de concentração, para continuar o que eu estava falando,